Olá e seja bem-vindo. O ex-ministro da Justiça Anderson Torres, que era secretário de Segurança Pública do DF, no dia das invasões, a sede dos três poderes, e na ocasião estava nos Estados Unidos, foi ouvido ontem pela CPMI do 8 de janeiro. E depois de muitas tentativas da relatora Elisiane Gama jogar no colo de Torres todas as responsabilidades pelos ataques, em determinado momento, a relatora Elisiane, que a todo instante era direcionada por sua assessoria no que deveria perguntar, falhou na estratégia de responsabilizar o ex-secretário de Segurança pelas invasões à sede dos três poderes, ao afirmar que o policiamento estava com efetivo muito baixo para conter as ações dos manifestantes no dia 8 de janeiro. E em poucas palavras, o ex-secretário de Segurança respondeu: a senhora está correta. Corretíssima. Como Elisiane Gama ficou sem palavras, a sua assessora ficou desesperada e ficou ali no pé do ouvido da relatora para tentar consertar o erro. Veja. O senhor não recebeu nenhum relatório, nenhum alerta que mostrasse realmente o grau, a gravidade do ato do dia 8 de janeiro? Senadora, para a senhora ter uma ideia, no dia 6 de janeiro, às 11 da manhã, teve uma reunião na Secretaria de Segurança Pública para tratar dos acampamentos, para tratar da retirada final do acampamento ali do QG do Exército. Teve comigo lá o general Dutra e a secretária de Desenvolvimento Social do DF. O general Dutra, essa é a imagem que eu viajei com ela, senadora. O general Dutra me mostrou no celular dele: Anderson, essa aqui eram os acampamentos há 1 mês e meio, 1 mês e 40 dias atrás. Esse é o acampamento hoje. Por isso eu preciso da presença da Ana Paula Marra. Peraí. Foi exatamente isso. Naquele dia, naquela sexta-feira, os acampamentos já estavam praticamente desmontados. Ele precisava da secretária de Desenvolvimento Social para tirar os vulneráveis, moradores de rua, antes de fazer o desmonte final do acampamento. Essa foi a imagem que eu viajei com ela na cabeça, de pouquíssimas pessoas naquela sexta-feira, dia 6, nos acampamentos. Eu jamais ia imaginar que aquilo ia acontecer, que aquilo ia virar de novo e se tornar o 8 de janeiro. Quando eu viajei, não havia informação de inteligência. E outra coisa que eu queria ressaltar, o PAI, que eu queria até que xerocasse para que todos os parlamentares tivessem, que é o Protocolo de Ações Integradas, ele é tão completo, que realmente, se ele tivesse sido cumprido à risca, não teria acontecido os atos de 8 de janeiro. Eu viajei extremamente tranquilo por esses dois fatores. Primeiro, as imagens do acampamento daquele dia, e segundo, o PAI que ficou assinado com as determinações para as instituições e órgãos e agências trabalharem no dia do 8 de janeiro. Na documentação, mais uma vez ainda, da Procuradoria-Geral da República, ela deixa claro, inclusive faz alguns anexos que foram apresentados pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, na qual aponta, por exemplo, a possibilidade de tomada de poder, que era exatamente o nome daquela manifestação, invasão ao Congresso Nacional, de CACs, sendo convocados para sitiar Brasília no dia 8 de janeiro de 2023, e que havia uma mobilização pela presença de adultos em boa condição física, vedada a participação de crianças e daqueles que apresentassem qualquer dificuldade de locomoção. E nessa documentação em que é apresentada pela Secretaria de Segurança Pública, nesse relatório na qual a Procuradoria-Geral da República apresenta, ela já deixa clara que a convocação era, inclusive, de pessoas que faziam uso de armas, não é? Sim. Ou seja, de pessoas que poderiam estar indo para ali, já que estavam buscando, por exemplo, armas de fogo, porque CACs e outros mais, inclusive, que tinham posse de armas, estavam sendo direcionados. Por si só, no tipo de mobilização, do tipo de manifestação, já não se presume, por exemplo, que poderá haver violência grave? Se presume, por isso, o plano de ação, o protocolo de ações integradas previa como resolver isso aí, com fechamento da esplanada, isolamento da Praça dos Três Poderes, proteção de todos os prédios da esplanada, com o trabalho conjunto com a Polícia do Senado, com a Polícia da Câmara, com a Polícia Judicial, o Batalhão da Guarda Presidencial fazendo a parte dele, tudo isso ficou previsto, tudo isso ficou assinado por mim, assinei isso às 15h28 da tarde de sexta-feira, depois de ler. Tudo isso, apesar de dizer para a senhora, como eu disse, que eu vi a imagem do QG naquela sexta-feira, achei esse plano, inclusive, num primeiro momento, até superdimensionado, mas, enfim, assinei da maneira como que estava. Porque, realmente, esse plano, eu na minha audiência de custódia, eu estava bastante emocionado e eu até disse para o juiz o seguinte, eu disse: Excelência, com o plano que eu deixei assinado, só se caísse uma bomba na esplanada para poder
aconteceu o que aconteceu. Bomba, né? Sim, mas eu digo, a senhora entendeu? Se a Praça dos Três Poderes estivesse realmente isolada, não teria acontecido isso, senador. Eu fui secretário de Segurança aqui durante 2 anos e 3 meses e eu digo à senhora com experiência que não teria acontecido. Senhor Anderson Torres, o senhor sai do país no dia 6, 2 dias antes, e você teve, por exemplo, depois do dia 7, inclusive, alguns alertas que chegaram, né? O senhor integrava, por exemplo, um grupo de WhatsApp, que era o grupo de WhatsApp chamado Difusão. O senhor integrava esse grupo? Esse grupo de WhatsApp Difusão, ele recebia, por exemplo, esses alertas? Na verdade, eu frequentava esse grupo na primeira passagem minha pela Secretaria de Segurança Pública. Eu não retomei o grupo quando voltei para a Secretaria e digo à senhora, sexta-feira não havia indícios de que teriam atos graves como esse que aconteceram. Eu trabalhei até por volta das 18 horas e até às 18 horas de sexta-feira não havia nada. Se houvesse, senador, como eu disse no meu discurso inicial aqui, se houvesse eu não teria viajado. Volto a dizer, eu sou extremamente responsável com o meu trabalho, Excelência. Eu viajei, volto a dizer, senhora, eu viajei tranquilo com as imagens que eu vi e com tudo que tinha da inteligência. Na sexta-feira, sequer as caravanas que vieram a Brasília estavam confirmadas que vinham. Todos os grupos, todos os informes de inteligência que se tinham, diziam que haviam as convocações, mas que não havia confirmação. O Congresso produziu esse tipo de inteligência, o Supremo produziu esse tipo de inteligência. Então, assim, não havia confirmação de ônibus chegando à cidade. Tanto que no planejamento, no protocolo de ações integradas, dizia, em eventual chegada de ônibus, que desembarquem os manifestantes aqui e que se estacionem lá na Granja do Torto. Porque até naquele momento não tinha chegada de ônibus, não tinha previsão. O erro em relação à não execução do PAI, do Plano de Ação Integrada, o senhor deposita exatamente onde? Eu acho que isso é o que deve ser apurado, senadora. Eu sei que a Secretaria fez a parte dela. O plano, se a senhora quiser... A Secretaria fez a parte dela enviando o efetivo de militares suficiente para a Praça dos Três Poderes? Senadora, isso não é atribuição da Secretaria, como eu disse à senhora. A efetivo, se vai o choque, se vai o BOP, se vai canil, se vai helicóptero, tudo isso é trabalho da instituição Polícia Militar do Distrito Federal. Não é a Secretaria daqui, como eu disse. Eu sempre digo isso, e é importante entender. A Secretaria daqui não opera. Ela não tem um trabalho operacional. A senhora nunca vai passar na rua e ver uma blitz da Secretaria de Segurança. A senhora nunca vai acordar de manhã e ter uma operação da Secretaria de Segurança. Nunca. Ou é da Polícia Civil ou é da PM. A subsecretária Marília, por exemplo, ela chegou a fazer algum tipo de encaminhamento de informações ao senhor nesse período? Narrando que poderíamos ter atos graves, eu não recebi dela, nada. A Coronel Cíntia, por exemplo, no depoimento dela na Polícia Militar do DF, ela fala claramente que houve ineficiência, digamos assim, da Secretaria de Segurança Pública pelo não direcionamento de um efetivo para que fosse compatível aos alertas que estavam sendo recebidos e as informações, na verdade, que eram caminhadas pelos vários serviços de inteligência, para além da ABIN, para além, por exemplo, dos órgãos de inteligência também da Secretaria de Segurança Pública, porque... senhor Anderson, veja, ao longo desse processo de investigação, que a gente percebe de forma muito clara o que está ocorrendo. É cada um empurrando a responsabilidade para o outro. Alguém do serviço de inteligência diz, nós fizemos e demos os alertas suficientes, mas quem deveria executar o plano realmente não executou. O efetivo da Polícia Militar que deveria ser direcionado não foi direcionado. E é um fato, o Brasil inteiro acompanhou. Nós vimos aqui milhares de pessoas subindo a rampa, fazendo o que fizeram de baderna e um efetivo de militares muito pequeno. E a Polícia Militar do DF tem a responsabilidade de fazer esse serviço ostensivo. A Polícia Federal é uma polícia judiciária, como todos nós, na verdade, sabemos. Os outros órgãos fazem um acompanhamento ordinário. Mas, em caso excepcional, a Polícia Militar tem que fazer o seu papel. E o efetivo que foi direcionado foi um efetivo absolutamente abaixo, aquém daquilo que deveria ocorrer para conter a ação dos manifestantes aqui. A senhora está correta. A senhora está corretíssima. O plano estava aqui, estava feito. Daí em diante cada instituição fazer seu planejamento interno, devolver isso para a secretaria e operar no dia do trabalho, cada um fazer o seu. A senhora está correta. É o que cabe à corporação, é isso. Quem faz o acompanhamento de todo esse plano de ação integrada?
O plano é feito pela Subsecretaria de Operações Integradas, pela Coronel Cíntia. Perfeito. Ela é a responsável por isso. Tenho certeza que nesse depoimento dela, senadora, ela deve ter dito que houve falha de quem é o responsável por montar as equipes, e não da secretaria, porque ela sabe muito bem, ela é a subsecretária de Operações Integradas. Ela não tem equipe. Ela não tem equipe para fazer. A senhora, eu volto a dizer a senhora nunca vai parar numa blitz aqui da Secretaria de Segurança. A senhora nunca vai ver uma operação de 6 horas da manhã aqui da Secretaria de Segurança, porque aqui a Secretaria não opera, ela apenas integra os órgãos de segurança. Então, só para finalizar, presidente, mais uma vez, em relação então ao depoimento da Coronel Cíntia. A Coronel Cíntia que tinha a responsabilidade de fazer esse planejamento, digamos então que ela falhou em relação a esse direcionamento de atribuições. Negativo. Ela fez o planejamento, que fui eu corroborei esse planejamento. O planejamento é feito pela subsecretaria, passa pelo secretário executivo e o secretário de segurança valida. Eu validei esse planejamento que está aqui comigo. Se a senhora não tem, eu posso até deixar uma cópia com a senhora. Claro. Que eu acho muito importante. Na verdade, eu devo ter, mas o senhor pode deixar. Eu gostaria de deixar, porque nós temos outro aí, né? Porque eu tenho certeza absoluta, senadora, que se a senhora ler isso aqui, a senhora vai entender o que eu estou falando. O que ficou determinado foi isso aqui. Volto a dizer o que eu disse na minha audiência de custódia. Se isso aqui tivesse sido cumprido à risca, o 8 de janeiro não teria ocorrido. Pois é, depois da falha, a relatora tentou consertar a vacilada, se concentrando na polícia do DF. Bom, Elisiane fez todo esse esforço porque o objetivo é claro: tirar o foco da Força Nacional de Segurança, que estava no local, mas foi desmobilizada e sumiu da Praça dos Três Poderes. E existe a desconfiança da oposição que eles ficaram escondidos no estacionamento do Ministério da Justiça de Flávio Dino. E a oposição ainda sustenta que o ministro da Justiça se recusa a entregar as imagens do Ministério por causa disso.